Tá procurando uma skin foda pro seu console? Compre uma na Pop Art Skins. Eu tava aqui folheando umas revistas de games que eu tenho aqui em casa, né? Revistas que eu comprava lá em 2005, 2006 pra saber sobre games, sobre jogos novos e tal, né? Porque naquela época eu não tinha internet pra se informar sobre os jogos que iam lançar, né, galera? Eu tô até pensando em fazer um vídeo sobre essas revistas, ver o que mudou com o tempo e tal. O que vocês acham? Então, folheando essas revistas eu acabei lembrando de alguns games que fizeram sucesso no PlayStation 2 e foram muito aclamados, mas que curiosamente foram esquecidos com o tempo. Jogos que, por algum motivo, as pessoas não se lembram mais deles. Vocês sabem que tem jogos de PlayStation 2 que estão muito vivos hoje em dia, né? A gente tem um exemplo do GTA, tem GTA até hoje, né? A gente tem o God of War e vários outros games. E outros games que, apesar de não ter continuação, são muito lembrados, né? Como o próprio Black, o Bully, né? Enfim. Então hoje, galera, jogos que fizeram até bastante sucesso na geração do PlayStation 2, foram jogos aclamados, mas hoje o pessoal parece que esqueceu desses games. Tá bem legal a lista. Pessoal, deixa o like aí no vídeo se você puder, se você gosta do trampo, não esquece do like porque me ajuda bastante e vamos pra lista. Começando com esse jogo que eu joguei bastante na geração do PlayStation 2 e fez um sucesso considerável na época. Eu lembro que era um jogo bastante conhecido até, é o The Incredible Hulk Ultimate Destruction. Aí você deve estar pensando assim, peraí, um jogo focado no Hulk, aquele herói da Marvel, tem como um jogo do Hulk ser legal, ser divertido? Tem como isso dar certo? Você deve estar pensando aí. Tem, galera. Hulk Ultimate Destruction era um game de mundo aberto divertidíssimo. E o jogo era muito divertido porque ele passava muito bem a ideia de você ser um Hulk, né? Você sair escalando o prédio que nem louco, né? Todo cabuloso, destruía tudo. O game tinha uma destruição muito da hora. E era tão cabuloso que eu lembro que dava pra você pegar os carros e fazer de luva pra você destruir mais coisas ainda. Era muito louco o gameplay desse jogo. Curiosamente, o gameplay dele me lembra um pouco, né? Comparando com o jogo mais moderno, o Prototype, né? Lá do PlayStation 3 e Xbox 360. Inclusive, várias análises da época compararam Prototype com esse jogo do Hulk aqui. Será que Prototype se inspirou um pouco no Hulk? Agora, o mais engraçado é que os jogos anteriores do Hulk, eles não tinham dado muito certo, né? É engraçado porque as empresas parece que queriam fazer um jogo bom do Hulk, insistiram até que conseguiram. Jogo muito legal e lendário do PlayStation 2, não foi sucesso apenas de público, foi de crítica, as revistas do game falavam muito bem desse game aqui. O jogo acabou sendo esquecido com o tempo, né, e faz bastante tempo que eu não ouço falar desse jogo. E galera, eu tenho quase certeza que é o melhor jogo do Hulk já criado. Não teve outro jogo do Hulk melhor do que esse, eu tenho certeza. Aliás, nem tem muito jogo do Hulk, né? Deve ter, sei lá, uns 3, 4 jogos do Hulk nos últimos 20 anos. Deve ser isso. Esse game também era bastante conhecido e eu até tentei zerar ele, mas aconteceu alguma coisa com o meu CD, né? Que já deve ter acontecido com muitos de vocês aí, que o CD simplesmente travava em uma parte do jogo. Também naquela época a gente só comprava CDs paralelos com qualidade duvidosa, né? Esse é um daqueles casos raros de jogos baseados em filmes que acabaram dando certo. Eu lembro que, assim como no filme, né? Você ia pra Ilha da Caveira numa embarcação e você enfrentava criaturas cabulosas e tinha armas pra você pegar. Você poderia inclusive pegar lanças. Eu lembro que, acho que era dos nativos as lanças que você pegavam, né, sei lá. E você enfrentava criaturas muito cabulosas. Era um game bem interessante, né, jogado todo em primeira pessoa. Era bastante imersivo, inclusive, muito legal. Dava pra você se divertir. Muita gente falava bem do game. Era um game bastante conhecido, pelo menos por quem estava envolvido ali no mundo dos games, né. Só que hoje em dia, o jogo foi totalmente esquecido e poucas pessoas lembram desse game. Estranho, né? Peter Jackson King Kong. Classicão do Play 2, hein? Esse aqui também era um jogo que foi bastante falado na época que foi lançado e hoje quase ninguém lembra dele, né? Dark Watch. Dark Watch era um jogo de primeira pessoa onde você tinha armas cabulosas e você enfrentava umas criaturas sinistronas. Parecia uma parada meio Van Helsing, eu não sei, mas era muito foda, né? Um caçador de criaturas cabulosas e uma variedade imensa de armas. Eu confesso que eu joguei muito pouco esse game, né? Joguei só algumas vezes. Mesmo problema do King Kong, meu CD não pegava direito. Mas o gameplay era bastante divertido, tinham amigos meus que gostavam bastante. Foi um jogo muito falado e que faz um tempo que eu não ouço falar dele, né? Acabou sendo esquecido com o tempo. Jogão. Gun. Quem lembra do Gun? Gun era um jogo do Velho Oeste, né? Em uma época onde Red Dead Redemption não existia, né? Quer dizer, tinha o Red Dead Revolver, que era legal também, né?
Eu confesso pra vocês que eu também não joguei muito esse game, mas era um jogo muito falado, galera, demais. Era um gun, era bastante falado nas revistas da época, era um jogo que muita gente gostava. Tem um amigo meu que gostava demais de Guns, ele falava bastante desse game. Um game que veio, fez sucesso na época, conseguiu um público considerável e depois desapareceu. Talvez algum dia eu pegue o Gun pra jogar pra valer. Alguém aí lembra do Gun? Onimusha também era um game de ação que fez bastante sucesso no PlayStation 2, né? Baseado na mitologia japonesa, eu acho que era isso. Era um grande clássico do PlayStation 2. Ele tinha se tornado um clássico na época, já influenciou vários games que vieram depois. O próprio Devil May Cry tem uma inspiração no Onimusha. E foi uma franquia muito forte e presente na geração do PlayStation 2. Por algum motivo, do nada, o jogo simplesmente parou de ser feito. Eu particularmente nunca entendi o motivo, porque era um jogo muito aclamado e tinha uma boa fanbase, né? Eu, galera, confesso pra vocês que particularmente eu nunca fui muito fã de Onimusha, né? Eu lembro que eu joguei aquele que passava em Paris, mas se eu não me engano, eu acho que era isso. Eu achava o gameplay de Onimusha um pouco devagar, né? Eu tava acostumado com aquela ação do Devil May Cry e tal, mas eu sei que muita gente amava os jogos da franquia. O último jogo oficial da franquia foi em 2006 e o último movimento da franquia Onimusha foi um remaster que eles fizeram no ano passado, em 2019. Muita gente pede pra Onimusha retornar, mas não sei, né? Ficou esquecido no tempo aí. Muito louco. Outra franquia que desapareceu totalmente, essa não tá tão esquecida, mas faz tempo que não dá as caras, que é a franquia Driver, né? Apesar dela não tá tão desaparecida, nem de longe ela tem o sucesso que ela já teve um dia, né? Driver foi bastante sucesso no PlayStation 1, né? Eu joguei bastante até os primeiros Drivers. Tinha uma fase no Rio de Janeiro, né? Tinha aquela outra fase que eu nem lembro mais, que tinha o carro secreto. Nossa, quem que lembra? Jogo lendário. No PlayStation 2 o game acabou sendo muito ofuscado porque o GTA dominou tudo, né? O pessoal geralmente fala que Driver demorou pra aparecer no PlayStation 2, né? E no Xbox também. E quando o Driver 3, né, foi lançado, né, já era tarde. GTA Vice City já estava consolidado e San Andreas estava chegando. Acabou não tendo muito lugar pro Driver, apesar de muita gente gostar do game. Depois teve o Driver Parallel Lines, né, e o San Francisco. Qualquer dia eu pego pra jogar o San Francisco, inclusive. Apesar de tudo, tem muita gente que gosta do Driver, né. Hoje em dia, o jogo tá nas mãos da Ubisoft. Eu acho que a Ubisoft perdeu a oportunidade de lançar um Driver nessa geração, né, que o GTA ficou longe por um tempo. Eles poderiam aproveitar e recuperar um pouco do público nessa sede que a galera tá de GTA. Um Driver seria muito bem-vindo, né? Mas eu acho, galera, que eles tiveram muito trabalho pra fazer o último Driver, né, o San Francisco. Eles devem ter gastado bastante dinheiro, porque o game demorou 5 anos pra ser feito. Acho que eles não quiseram arriscar, talvez fosse isso, né? Esse eu quis deixar por último porque, vamos ser honestos, você já sabia que ia estar na lista, né? A trilogia clássica do Prince of Persia é considerada uma das mais clássicas de uma das mais clássicas da história dos games, né? 3 jogos absurdamente incríveis do PlayStation 2. E eu lembro que eram jogos que todo mundo falava, né? E eram tão popular na época até quanto o próprio God of War, que era bastante conhecido, né? Uma história muito boa, um gameplay muito legal e interessante, aquele lance de você poder escalar, né? O pessoal falava muito que você podia correr nas paredes, né? Eu lembro que falavam muito disso, mas era mais do que isso, né? Eu zerei o Two Thrones, né? O The Warrior Within, eu não lembro se eu zerei, mas eu joguei bastante ele. No mínimo, eu cheguei perto do final. E são jogos absurdamente clássicos, mano. E o que ninguém entende é por que não tem Prince of Persia novo, né? A Ubisoft simplesmente parou de fazer. O último título de Prince of Persia, se eu não me engano, foi no PlayStation 3 e Xbox 360, né? E foi um jogo bom. Sei que o pessoal gosta dele, mas simplesmente depois a Ubisoft parou de fazer Prince of Persia, né? Eles focaram tudo no Assassin's Creed. E olha só, eu acho que é uma época boa pra Ubisoft voltar com Prince of Persia, hein? Ó, tá vindo uma geração nova, um Prince of Persia pra nova geração. Ia ser monstro, hein? Ubisoft, tá vacilando, hein, Ubisoft? Tá vacilando, hein? Bom, pessoal, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Vocês gostaram do vídeo? Deixa o like. E tem algum jogo que fez muito sucesso no PlayStation 2 que vocês acham que foi esquecido hoje em dia? Mandem nos comentários. E digam aí nos comentários, galera, vocês querem que eu faça um vídeo folheando essas revistas da geração do PlayStation 2 pra gente ver o que a indústria gamer falava naquela época? Será que os jogos foram lançados, não lançados?